Ladrões de carros pegos em flagrante, caminhoneiros bêbados ou um motorista maluco dirigindo na direção errada no meio de um engarrafamento. Sente-se e observe o que aconteceu na estrada hoje. Qualquer motorista de carro, por mais cuidadoso que seja, ficou sem gasolina ou não percebeu que um dos seus faróis não funcionava. Mas dirigir fora da estrada e arrastar uma lata queimada por uma rodovia sem perceber é inacreditável. Entretanto, este homem ao volante deste furgão preto fez isso, embora no início ele só quisesse mover seu barco do ponto A para o ponto B. Então ele atrelou-o na traseira do seu veículo e começou a rebocá-lo pela rodovia. Somente que, aparentemente, o barco nunca chegou ao seu destino. De fato, durante sua viagem, por uma razão desconhecida para nós, o barco de repente pegou fogo e, por outra razão desconhecida também, o motorista nunca olhou uma única vez no seu retrovisor. Caso contrário, ele teria visto o fogo saindo do seu barco e teria com certeza parado para apagar o fogo. Entretanto, com o número de carros que parecem utilizar esta estrada, outro motorista provavelmente acabou alertando o nosso pobre motorista do furgão. Resta saber se ele foi capaz de recuperar alguma coisa do seu barco. Em todo caso, eu duvido muito. Ficar em um semáforo vermelho é geralmente sinônimo de tédio mortal, mas deve haver exceções, como esta pessoa que não podia esperar que os semáforos ficassem verdes para que finalmente pudesse seguir seu caminho. Mas como você pode ver, e ao contrário das expectativas, ele foi tratado com um espetáculo divertido onde não esperava nada, já que as duas vans à sua frente começaram a chegar. Claro, esta coreografia mecânica carecia de graça, sensualidade e sincronização, mas pelo menos fez o dia do nosso motorista e transformou um momento de tédio em um momento de entretenimento. E o motorista, que queria que o semáforo ficasse verde, ficou triste agora que o semáforo não ficasse mais vermelho. No entanto, sabendo que todas as coisas boas chegam ao fim, ele não hesitou em filmar a cena e, sendo generoso, colocou na internet para compartilhar este momento de diversão com o maior número possível de pessoas. Quando você está no seu pior, você tende a procurar segurança, e não há mais nada reconfortante do que estar entre os da sua própria espécie em sua própria doce casa. Foi exatamente isso que um residente de West Palm Beach, Flórida, tentou fazer em novembro passado. Após um dia de pesadelo que terminou com o pneu do seu querido carro retalhado ao ponto de mal poder segurar a jante, ele só conseguia pensar em voltar para casa a qualquer custo. E naquele dia, ele pagou muito dinheiro para chegar em casa, pois teve que desafiar o ridículo e continuar dirigindo seu carro, que estava quase mancando porque seu pneu traseiro não estava em boas condições. Assim, após uma hora de viagem, ao invés dos poucos minutos, ele finalmente chegou em sua doce casa. Lá ele se trancou, se empanturrou de doces e lamentou sua sorte antes de decidir que era hora de recuperar seu otimismo e esperar que o amanhã fosse melhor. Como é irritante e às vezes até frustrante ficar preso no meio de um engarrafamento, em uma rua sem saída, ou quando se tem pressa. Para você, para mim e para qualquer pessoa com um pouco de bom senso, existe apenas uma arma para sair de tal situação: paciência, senão as superpotências do teletransporte. Mas aparentemente, neste mundo não há apenas pessoas sensatas, mas também pessoas como o motorista louco que tirou essas fotos. Quem que, ao invés de fazer como todo mundo e esperar desengarrafar, não hesitou em colocar-se a si mesmo e a centenas de outros motoristas em perigo, dirigindo contra a direção da viagem e entre os carros como um jogador do GTA. É claro que desta vez tudo funcionou para ele e ele conseguiu sair do engarrafamento bem rápido, mas ao fazer isso, ele não só cometeu várias violações, mas poderia ter causado um acidente com graves consequências. E ainda por cima, o motorista estava tão orgulhoso da sua proeza que colocou o vídeo na internet. Tomara que essas imagens sejam vistas pela polícia e que a imprudência desse perigoso motorista seja punida. Na estrada, é preciso apenas um momento de descuido, até mesmo para os motoristas mais experientes terem acidentes. Felizmente, na maioria das vezes são paralamas pequenos, sem vítimas, que são instalados entre os motoristas e suas seguradoras de forma civilizada. Entretanto, como você pode saber, é preciso tudo para fazer um mundo, e em situações bastante inócuas, algumas pessoas literalmente perdem o controle e seus instintos primordiais tomam conta. Como o que aconteceu na autoestrada M62, fora de Manchester, em 2016, quando uma pequena colisão entre um caminhão e uma van trouxe à tona o pior deste homem em um macacão amarelo. De fato, depois que os dois veículos colidiram, os dois motoristas estacionados na faixa de emergência da autoestrada, como de costume, saíram para ver os danos dos veículos, mas parece que a troca entre os motoristas não foi bem sucedida, e veio aos golpes, antes que eles saíssem correndo em sua van para dar marcha ré no caminhão. Neste ponto, você pode pensar que esta reação é exagerada, mas o pior ainda está por vir. Como você pode ver, nosso motorista maluco pegou uma pá e, num ataque de loucura, a usou para quebrar a janela do caminhão enquanto os dois homens estavam dentro e depois fugiu. Isso acabou com qualquer perspectiva de um acordo entre os motoristas e colocou o homem atrás das grades. Um feitiço na cadeia onde certamente aprenderá a administrar melhor sua raiva da próxima vez. Embora a reação do motorista de Manchester seja
seja excessiva, não é menos injustificável. Ao contrário deste homem em uma scooter cujo objetivo era destruição, caos e malícia, porque, sem uma boa razão, ele atacou dezenas de estranhos, e armado com uma espécie de machete e alimentado por uma malícia, ele semeia o caos e pânico em seu rastro, destruindo os espelhos retrovisores de cada carro que tenha a infelicidade de encontrá-lo. Infelizmente, não sei o que aconteceu depois disso, mas tenho certeza que esse homem acabará mal. E se não são as autoridades que vão cuidar disso, vai ser o karma que trará justiça a todas as suas pobres vítimas. Depois de tal espetáculo do mal da estrada, vamos deixar espaço para um pouco de leviandade. Com esta divertida sequência, o herói Christoph Schmidt, um estalageiro de Obertauern, Áustria. Em janeiro de 2019, depois de um longo dia de trabalho, ele estava ansioso para chegar em casa, mas a forte tempestade de neve que sua cidade havia experimentado nas horas anteriores o colocou em uma situação incomum. Seu carro, que estava estacionado do lado de fora, estava enterrado sob uma enorme pilha de neve. E embora Christoph tenha conseguido chegar ao carro, quando chegou ao seu estacionamento, levou consigo a pilha de neve de quase 2 metros de altura, o que deu origem a esta sequência inusitada e hilariante, que fez rir nosso hoteleiro e os poucos transeuntes que viram. E tudo acaba bem, só foram necessárias algumas pás de neve para fazer a pilha ceder, e Christoph pôde voltar para casa. Embora este inconveniente tenha atrasado o tão esperado retorno do nosso estalageiro para casa, permitiu que ele terminasse o dia em grande estilo. Como uma fênix que se ergue das cinzas, às vezes, provações terríveis trazem à tona o melhor de nós. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Abbotsford, British Columbia, quando tiveram que enfrentar as terríveis enchentes que os atingiram em novembro passado. A estação principal de bombardeamento, que normalmente impede a entrada do rio Fraser na cidade, falhou e os residentes foram ordenados a evacuar. Mas nesta região, onde a pecuária é a principal atividade, os residentes não aceitaram deixar para trás milhares de vacas e bezerros expostos à morte certa. Assim, em uma demonstração de solidariedade e engenhosidade, o povo de Abbotsford se reuniu e enfrentou esta catástrofe. E como você pode ver, por mais incomum que possa parecer, foi com a ajuda de jet skis e barcos que eles percorreram as ruas submersas da sua cidade para rebocar o gado para a terra firme. O desastre quase destruiu a cidade, mas os laços de solidariedade que os moradores forjaram diante dela agora são indestrutíveis. Tomar uma decisão apressada nunca é uma boa ideia. A prova está neste motorista deste enorme caminhão pertencente à empresa de transporte USA, que, querendo ir muito rápido, pegou atalhos que desconhecia e assim se viu preso em uma pequena estrada com uma ponte muito baixa que não permite a passagem de veículos grandes. E como este motorista é um especialista em tomar decisões erradas com pressa, em vez de pensar na solução mais simples para sair da situação, que não é outra senão reverter, ele meteu a cabeça que poderia dar meia volta sem levar conta da largura da estrada ou as dimensões do seu caminhão. Ele, que queria ir muito rápido, não só diminuiu a velocidade, mas também causou muitos danos ao seu caminhão e talvez acabou desempregado. O que em si não é uma má notícia, porque se pensarmos bem, ser motorista de caminhão não é de modo algum sua vocação. Com exceção de Robin Hood, ser um ladrão está longe de ser uma profissão honrada. Ainda assim, infelizmente, alguns bandidos fazem carreira roubando. E como em qualquer atividade profissional, há os que são talentosos e os que não são. Este é o caso destes dois homens com roupas escuras que queriam roubar este SUV, mas caíram no pior alvo possível. Na verdade, o motorista do veículo é um policial fora de serviço que, além disso, está armado o tempo todo. Ao invadir esta BMW, que à primeira vista parecia seu pão e manteiga, os dois ladrões saltaram para a cova do leão e num piscar de olhos o policial sacou sua arma, saiu do veículo, refugiou-se atrás do Jeep branco e lançou hostilidades com tiros. Pegos na armadilha, os assaltantes foram forçados a sair do veículo e fugiram enquanto devolviam fogo com suas armas. No momento, não sabemos se os dois assaltantes foram presos, mas imagino que este roubo falhado capturado pela câmera foi suficiente para fazê-los pensar em mudar de carreira, porque eles não têm talento algum. Essas foram 10 situações incomuns que aconteceram na estrada. Conte pra gente nos comentários qual desses momentos te impressionou mais. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.